Esse aqui é o único livro que tem histórias que pode mudar a vida de qualquer pessoa. Ela pode ser a pior pessoa que existir, mas se ele ler, se ele aprender e se ele obedecer o que está escrito aqui, ele tem uma vida mudada. Como nós cantamos, que Jesus entrou no nosso coração, ele mudou. E hoje eu quero contar só uma pequena história que tem dentro da Bíblia. Sabe qual é? Está no livro de João, no capítulo 10, e versículo 14, que diz assim: Eu sou o bom pastor, e eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas sou conhecido. Você sabia? Quem é um pastor? Quem sabe o que faz um pastor? Não um pastor de igreja, um pastor. Cuida das ovelhas. Cuida das ovelhas. Um pastor é aquele que cuida das ovelhas. Quem é que já viu várias ovelhas juntas? Sempre tem alguém que conduz elas. Que esse homem chama-se pastor. Ele recolhe elas, leva ela para comer matinho, depois ele traz de volta, leva elas para a sombra, leva elas para tomar água e cuida delas todo dia. E Jesus é como esse pastor, ele cuida de nós. Ele cuida de nós muito bem. Às vezes nós pensamos que não, que ninguém cuida de nós, mas Jesus, ele cuida de nós. Um certo dia, estava Jesus sentado e começou a contar parábolas ou fazer algumas comparações. Ele começou a contar algo e as pessoas começaram a parar para ouvir. Ele estava num lugar muito bonito e ele começou a contar para aquela gente. Todas as pessoas vinham ouvir. Era soldado, era jovem, homem, escribas, doutores da lei. Todos esses vinham ouvir o que Jesus tinha para falar com eles. Por quê? Tudo que Jesus falava era muito bonito. Tudo que falava entrava no coração das pessoas, porque as pessoas tinham sede, as pessoas tinham vontade de ouvir coisa bonita. Quem é que gosta de escutar uma boa história? Quem é que gosta de escutar algo que muda o coração, que alegra? Quem gosta de escutar uma boa notícia? Olha, você vai passear amanhã. Você gosta de escutar isso? Gosta, Fernanda? Você vai passear amanhã, você vai fazer isso amanhã. Essas coisas tão boas de ouvir. E o povo queria ouvir algo. E ali, Jesus começava a dizer aquele povo. Sabe que Jesus começava a falar com ele? Que uma certa vez, existia um homem que era pastor de ovelhas. E aquele homem, ele tinha 100 ovelhas. Nossa, 100 ovelhas é bastante, não é? Você tem 100 figurinhas? Tem 100 bolinhas de gude? 100 pipas? 100 é bastante, né? Não é bastante? Tem 100 reais? Não, né? 100 é bastante. E aquele homem, ele tinha 100 ovelhas. E como eu falei, um pastor de ovelhas, ele leva as ovelhas para comer, para tomar água. O que mais que ele faz? Quem lembra que eu já falei? Ele leva a ovelha para fazer mais o quê? Na sombra. Ai, como que Aonde mais? Na sombra, para tomar água, para comer, cura ela, se ela se machucar. Tudo que ela fizer, aquele pastor cuida. E ele tinha quantas ovelhas que eu falei? 100. E todo dia ele ia lá e pegava aquelas ovelhas de noite e contava. Aí ele contava todo dia, não contou nenhum. Aí ele contou aquela noite, tinha 100. Aí ele colocava lá dentro, o
encostava na porta, segurava o cajado. Por quê que ele dormia? Pra gravar. Na porta das ovelhas. Porque ele estava em paz. Porque as ovelhinhas dele estavam onde? Tudo lá. A 100 dele estava lá. Não tinha sumido nenhuma. Só que daí, teve um outro dia que ele começou a contar. E foi chegando e contando. 88, 89, 91, 92. Vamos contar? 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. 99 não tem 100. 99 é 99, 100 é 100, né? Tava faltando quantas? Uma. Quantas? Uma ovelha. E aí ele ficou super preocupado. Aí ele foi dormir? Não foi dormir. Ele não descansou. Por quê? Estava faltando uma ovelha. E aí começou aquele pastor a sair na e procurava daqui, procurava dali, procurava de lá, e procurava e não encontrava. E continuou a procurar, ele não descansou enquanto ele não ajudava aquela ovelha. Então ele começou a procurar. Ele ia nos vales, ele ia nos montes, ele subia, eu acredito que se ele tivesse um nome, tá, ovelhinha, vamos dar um nome para ela, fala o nome. Um nome para a ovelhinha. Fala, Natasha, um nome bonito, que você acha bonito, para colocar na ovelhinha. Fala, Ana. Ana! Ana! E aquele pastor saía. Ana! Ana! Imagine, né? Ana! Aí ele falava assim, não, vou chamar ela devagarzinho, porque pode ser que se eu chamar ela assim, ela vai achar que eu tô brava. Ana, Aninha, por favor, onde você tá? E saiu a procurar aquela ovelha. Procurando. Sabe o que aconteceu? Ele foi para um lugar mais assim, rochoso, cheio de pedra. E aí ele escutou um barulhinho. Como que a ovelha faz quando ela tá boa? Como ela faz? Só que esse barulho estava diferente, sabe por quê? Porque ela estava enroscada lá, no meio das pedras, com a perninha enganchada lá, e ela estava com, porque já fazia algumas horas, alguns dias, e ela estava com fome, com sede, com frio e machucada. Aí como que ela berrava? Muito fraquinha, porque ela estava com fome, que mais? Com sede e com frio. Aí ele ouviu a ovelhinha dele, que estava ali, ele ouviu, e ele pegou ela, né? Pegou ela, tirou ela dali, carregou no seu braço e levou ela. O que ele fez? Deu água, deu comidinha, cobriu e curou as feridas. Por isso que Jesus é comparado como um bom pastor e conhece todas as ovelhas. Todas. Por quê? Nós somos como a ovelhinha. Eu sou a ovelhinha Lília, tem a ovelhinha Vitor, tem a ovelha Fernando, tem o outro aqui, como que é? Natanael, Arata. Todos nós somos ovelhinha. E Jesus cuida de nós. Sabe como ele cuida de nós? Não deixa faltar nada para nós. Ele abençoa a nossa vida. Ele abençoa lá na casa onde vocês estão. Ele abençoa todos nós. Porque ele cuida de nós. Ele sabe o que nós precisamos. Se nós precisar de algo, se nós precisar de um sapato, se nós precisar de uma roupa, Deus vai providenciar, porque ele cuida de nós. Por isso que é muito importante nós termos Jesus como nosso pastor. Porque ele cuida. Ele sabe tudo que nós precisamos, até mesmo antes de nós mesmos saber. Ele já sabe. Por quê? Ele é o nosso bom pastor. Ele é o nosso bom pastor e ele, um dia, depois desse
ele contou essa parábola, veio acontecer algo com ele. Sabe o que ele veio fazer? Para que nós pudéssemos ser livres, salvos, e que nós pudéssemos ter hoje essa vida de felicidade, ser contente, ter uma vida mudada. Ele fez algo por nós. Um dia, ele morreu numa cruz, sem ter nenhum pecado. Ele morreu para salvar toda a humanidade. Ele morreu. Como se ele fosse malfeitor, havia do lado dele 2 ladrões. Um do lado da direita, outro do lado da esquerda. Estavam ali. Só que ele havia feito mal ao povo, mas Jesus não. Ele não tinha feito mal nenhum. O único mal foi nos amar. O Senhor tinha nos amado e ele estava ali morrendo por nós, para que ninguém pudesse nos culpar de nada. Olha, vocês são inocentes, vocês são filhos meus, então eu dou a vida por vocês. Então, o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele morreu numa cruz para salvar nós todos os pecados. E nessa manhã, ele quer morar no seu coração, ele quer mudar a sua vida, ele quer ser o seu pastor. Então, se você quiser que o bom pastor cuide de você, abaixa a sua cabeça nessa hora. Vai, todos. Abaixa a sua cabeça, fecha os seus olhos. E nessa manhã você vai fazer um propósito com Deus e falar que você quer que ele seja o seu pastor, que ele cuide de você, na sua vida toda, daqui para frente, que ele vai cuidar de você. Tá bom? Eu vou falar e vocês vão repetir. Senhor meu Deus, venha morar no meu coração.